Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu espero que sim. E mais uma vez cá estamos nós, né? Graças a Deus. E nós começamos a falar sobre as talassemias, não é isso? Sobre as talassemias alfa, né, mais precisamente. Então aqui eu comecei a colocar para vocês um histórico, né? Então para a gente continuar o que estávamos falando, o que estávamos tratando. Então, as talassemias, elas foram descobertas ali por volta de 1965, né? Que começou-se a descobrir que elas se davam em decorrência de um desequilíbrio na síntese, ou seja, na produção dessas globinas, né? Dessas cadeias, né? Que são as cadeias alfa e beta. Então, se o desequilíbrio for de cadeia alfa, é uma talassemia alfa. Se o desequilíbrio for de cadeia beta, quer dizer então que aquela talassemia é uma talassemia do tipo beta, certo? Já em 1978, um pouquinho mais adiante, Kahn e Dodds introduziram algumas formas de exame, né, como biologia molecular, para fazer o estudo das talassemias, né? Então, para se diagnosticar de uma maneira melhor. E agora, então, a gente vai entender um pouquinho de que maneira isso aqui se dá, né? Então, esse é um desenho bem tranquilo para a gente entender de que maneira isso funciona. Então, nós acabamos de dizer que é um desequilíbrio, a talassemia é causada por um desequilíbrio na síntese, né? Ou seja, na produção de cadeias, seja ela de cadeia beta, seja ela de cadeia alfa. Então, aqui a gente tem, numa forma bem didática, mostrando aqui a cadeia alfa e a cadeia beta. O que a gente está querendo mostrar com isso? Que eu tenho as mesmas quantidades de cadeia alfa e de cadeia beta. Isso é o considerado normal, certo? A partir do momento que eu tenho uma quantidade menor de cadeia alfa, isso daqui já é uma deficiência, já é um desequilíbrio. Então, já caracteriza uma talassemia do tipo alfa. Por quê? Porque a cadeia alfa está em menor quantidade. Diferente desse outro esquema, onde eu tenho a cadeia alfa normal, em tamanho normal, e a cadeia beta reduzida. Então, isso aqui já caracteriza a cadeia de talassemia beta. Por quê? Porque eu estou tendo um desequilíbrio, nesse caso de cadeia beta, certo? Então, isso são as talassemias. Então, as talassemias são geradas em decorrência de um desequilíbrio nas cadeias de globina, sejam elas alfa, sejam elas beta. A partir do momento que o desequilíbrio é dessa cadeia, que é a cadeia alfa, eu tenho talassemia alfa. A partir do momento que o desequilíbrio é dessa cadeia beta, eu tenho talassemia beta. Tudo bem, tá aí? Vamos continuar. Então, essas talassemias, além de serem classificadas em alfa ou beta, também podem ser classificadas em outros 4 tipos, né? Quanto à clínica, que seria a talassemia maior, intermediária, menor e mínima. Qual que é a diferença entre cada uma delas? Conforme vai avançando, então da mínima para maior, é onde a gente vai ter maiores danos, tá? Maiores problemas, né? Então, numa talassemia considerada mínima, os danos são mínimos mesmo. Então, é aquele tipo de doença que se assemelha muito a... Lembra quando a gente falava do traço falciforme? Quando o paciente não era nem considerado doente? Então, é essa talassemia mínima que a gente está relatando aqui, tá? Então, aqui na mínima quase não tem sintomas, na menor tem sintomas mais bem brandos, bem leves, na intermediária começa a aumentar esses sintomas e na maior ele tem muito. Então, essa tabelinha, ela resume bem, de uma maneira bem legal, o que a gente está dizendo aqui. Então, nós temos talassemia mínima, menor, intermediária e maior. E aqui a gente tem as classificações. Então, o que eu consigo ver? Por exemplo, hemoglobina. O normal é que a hemoglobina esteja maior que 12, pelo menos, né? Ou que 13, como está caracterizado aqui. Então, o paciente que é portador de talassemia mínima, seja ela alfa ou beta, ele vai ter hemoglobina maior que 13. Ou seja, praticamente ele não tem anemia.
Diferente, eu vou colocar os extremos, tá? Diferente do paciente que tem talassemia maior, que ele vai ter hemoglobina menor que 7. Ou seja, é muito pouco, quantidade de hemoglobina muito baixa, né? Então, é um paciente que vai ter muito sintoma de anemia, certo? Vamos comparar aqui outra coisa. Necessidade de transfusão. Paciente que tem talassemia mínima praticamente não precisa ser transfundido, né? Por quê? Porque ele não tem nem anemia praticamente. Então, ele é aquele paciente portador tipo do traço que a gente comentou. Diferente do paciente que tem talassemia maior, que ele vai precisar muito de transfusão. Caso nessa transfusão não seja realizada, o paciente pode vir a óbito. Outro ponto também legal da gente comparar é com relação às alterações esqueléticas. Então, paciente com talassemia mínima praticamente não tem alterações, e paciente com talassemia maior, olha só, tem muita alteração esquelética. Então, ele pode ter dificuldade de locomoção também, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa forma de comparação, onde paciente que tem talassemia mínima é praticamente aquele paciente portador assintomático, praticamente não é considerado doente. Paciente que tem talassemia maior tem todos os sinais, sintomas de uma anemia em si, tá? Então, assim, é um paciente que necessita de transfusão, necessita de tratamento, porque senão ele vem a óbito. Tranquilo? Então, agora a gente vai falar só específico da talassemia alfa, tá bom? Então, vamos entrar nela. Então, talassemia alfa é aquele tipo de doença onde nós vamos ter uma incidência muito alta, mesmo no Sudeste Asiático e nas populações originadas da África, como sempre, né? Genes que codificam a cadeia alfa, ou seja, que produzem a cadeia alfa. São 2 genes em cada cromossomo 16. Nós falamos isso lá atrás. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. As cadeias alfa são produzidas no cromossomo 16, enquanto que as cadeias beta são produzidas no cromossomo 11. Então, se estamos falando de talassemia alfa, possivelmente que a deficiência, o erro, está aqui no cromossomo 16, né? Porque se o erro está no cromossomo 16, consequentemente, a cadeia alfa não vai ser o quê? Produzida, certo? Então, deleções no cromossomo 16 levam à doença. Que doença? A talassemia alfa. Ok, até aqui? Vou subir aqui para vocês enxergarem. Isso. Então, as talassemias alfa ocorrem por falha nos genes que produzem a globina alfa, nós entendemos isso. A diminuição de globina alfa prejudica a sua associação com a beta, porque eu preciso ter, alfa e beta juntinhas aqui, coladinhas. A partir do momento que essa associação não se faz, né, ou que eu tenho pouca alfa, olha só, tá errado, isso daqui não tá se associando da maneira que deveria, né? Então, isso daqui já ocasiona um erro, né? Ocasiona uma doença, que é a talassemia alfa, que é uma anemia. Ponto. Vamos lá. Aqui, só para mostrar para vocês, a imagem tá bem clarinha, mas só para mostrar para vocês essas hemácias aqui, ó. Não sei se vocês se recordam, mas são os chamados reticulócitos, que são as hemácias jovens. Por que eu estou mostrando ele aqui? Porque no paciente que tem talassemia maior, olha o tantão de reticulócito, olha o tantão de hemácia jovem que está sendo formada. Por quê? Porque todas as outras estão sendo destruídas, porque não estão normais, tá? Aqui esse quadrinho também é bem interessante para a gente passar a entender todos os tipos de talassemia alfa, tá? Então, bom, aqui para a gente entender eu tenho um padrão normal, então o cromossomo 16, tanto do pai quanto da mãe. Então, eu tenho duas cadeias alfa vinda do pai e 2 cadeias alfa vindas da mãe, certo? Até aí? Aqui, a partir desse momento, tudo aqui começa a ser afetado. Então, aqui, um do pai, da mãe. Se a gente observar, o da mãe, né, porque aqui é a mãe, um dos genes da mãe se encontram alterados, né, mudou a cor, então tá alterado. Então, eu tenho os 2 alfa do pai, beleza, e um da mãe que tá apresentando uma alteração. Só que como eu tenho somente um gene apresentando essa alteração,
Então, esse paciente é considerado um paciente assintomático, que é aquele que eu falei para vocês, que é aquela talassemia mínima, sabe? Então, esse é o portador assintomático. Outra situação, eu tenho 2 genes afetados. 2 genes afetados, só que são genes afetados somente da mãe. Os genes do pai estão normais. Aí vocês podem falar, professora, mas são 2. São 2, mas da mãe e o do pai se encontra completamente normal. Se fosse um do pai e um da mãe, já sofreria uma alteração mais significativa, entende? Então, como são os 2 genes de um mesmo progenitor, no caso aqui da mãe, ele também ainda é assintomático, tá? Diferente disso, onde eu tenho 1, 2, 3 genes afetados. Já é um paciente doente que vai ter uma chamada doença da hemoglobina H. Também é classificado como um tipo de talassemia, tá? Entra nesse grupo aí. Então, ele tem a doença da hemoglobina H, onde ele tem 1, 2, 3 genes afetados. 2 da mãe e 1 do pai. E aqui não precisa nem dizer, né? Tá tudo afetado, então eu não tenho gene nenhum. Então, eu tive provavelmente uma deleção no cromossomo 16 aqui, onde eu não tenho não vou passar nenhum para o filho, né? Nem da mãe e nem nenhum do pai. Então, aqui caracteriza uma outra condição que a gente chama de hidropsia fetal, que é praticamente incompatível com a vida, tá? Então, os padrões de talassemia alfa são esses, né? Aqui, o que a gente viu mais uma vez, né? O pai e a mãe, certo? A mãe normal e o pai tem um traço, certo? Porque ele tem uma hemoglobina normal e um traço aqui de beta, né? Então, casou e olha o que aconteceu. 50% de chance de nascerem normais, 50% de chance de nascer com traço. Isso aqui é aquele cruzamento que a gente aprendeu a fazer em sala, vocês lembram? Segunda situação. Pai e a mãe casou, agora a mãe tem o traço, né? De talassemia beta. A mesma situação, só que muda, não muda nem a porcentagem. E aqui diferente. Pai e mãe tem traço. Se pai e mãe tem traço, né? A gente sabe que a probabilidade, pra vocês enxergarem aqui, a probabilidade é de 50% de nascer com traço, 25% de nascer normal e 25% de nascer com a doença propriamente dita, que é a talassemia maior, tá? Então, bem interessante esse quadrinho para a gente entender. Tudo bem aqui? Vocês entenderam? Bom, então essas são as condições que nós estamos falando, tá? Então, a doença da hemoglobina H, nós falamos lá atrás que existem 3 genes alfa deletados. Lembram disso? Lá da figurinha? Deixa eu voltar aqui. Doença da hemoglobina H. 1, 2 e 3. Ops. De forma que é observada uma anemia hemolítica leve ou moderada, né? Podendo ser vistos eritrócitos microcíticos e hipocrômicos. Cerca de 15 a 30% de hemoglobina H pode ser identificado no sangue periférico, com apresentação de hemácia sem alvo e icterícia. Então, o que a gente precisa entender? Que na doença da hemoglobina H, o paciente tem sim traços de anemia, né? Isso porque são 3 genes deletados, alfa, né? E que essa anemia pode ser de leve a moderada, ainda com aumento do fígado e do baço. Situação bem diferente da hidropsia fetal, onde o paciente passa a ter deleção nos 4 genes alfa, não é isso? Que é aquela mais complicada, com prevalência de uma anemia eritroblástica grave. Então, vou sublinhar isso aqui para vocês. Anemia grave, hemoglobina inferior a 7, o paciente passa a ter eritroblastose fetal, e o interessante é isso aqui, ó, infelizmente o paciente vem a óbito poucas horas do nascimento. Então, ele chega a nascer, mas ele é um natimorto, né? Ele praticamente nasce sem vida, né? Na eletroforese, nós vamos ver uma outra hemoglobina que também é anormal, é chamada hemoglobina de Bartz, não vou cobrar isso de vocês, tá? Só saber que ela é anormal, além da hemoglobina H. Ambas são hemoglobinas anormais, tá? Eu vou até anotar aqui para vocês não esquecerem. Hemoglobinas anormais. Hemoglobina de Bartz, além da hemoglobina H, que também é uma hemoglobina anormal, ok? O quadro laboratorial, para a gente encerrar a parte da talassemia alfa, o hemograma vai nos apresentar uma série vermelha, paciente de anemia
Se a hemoglobina estiver abaixo da referência, sim, ele tem anemia. VCM e RDW dessa doença, VCM, ele é baixo, né, perdão, então menor que 80 femtolitros, e o RDW também baixo, né? Então, o que a gente pode crer? Olha ela aí, ó. RDW pode ser baixo ou alto, na verdade, dependendo na forma maior ou na forma menor. Então, se for uma talassemia maior, RDW alto. Se for uma talassemia menor, RDW baixo. Então, a gente pode dizer aqui que esse tipo de anemia é uma anemia do tipo microcítica, apresentando ou não a anisocitose, ok? Além disso, pode ter poiquilocitose. Poiquilocitose são aquelas hemácias em formatos diferentes, né? Então, hemácia em alvo pode apresentar pontilhado basofílico, a série branca sem alteração e a série plaquetária também sem apresentar alteração, tá? Isso é o quadro característico da anemia, da talassemia alfa, anemia conhecida como talassemia alfa. E aqui, quais os exames, né, que a gente pode fazer, tá? Quais as dosagens podem ser realizadas. Então, eu posso fazer eletroforese de hemoglobina, tanto em pH alcalino quanto em pH ácido. Se for em pH alcalino, para a gente lembrar, é sempre correr do polo negativo para o polo positivo, lembra disso? Se for ácido, do polo positivo para o polo negativo. Teste de falsização também pode ser feito, solubilidade de hemoglobina e dosar hemoglobina A2, fetal e hemoglobina H, que podem estar elevadas, dependendo da circunstância. O exame que eu quero mais que vocês tenham na cabecinha de vocês é a eletroforese em pH alcalino e o teste de falsização, que também é bastante realizado, mas é a eletroforese, tá? Aqui, só para mostrar a imagem para vocês, essa daqui não é o reticulócito, é uma hemoglobina H. Parece com ele, mas não é reticulócito. Tá vendo que os pontilhados são mais grosseiros? Aqui, foi dosado hemoglobinas. Hemoglobina H, 21% não é normal aparecer. Hemoglobina A é normal, mas apareceu H junto, né? E aqui, mais uma vez, apareceu A e apareceu C, que também não é uma hemoglobina considerada normal. E aqui é o teste de solubilidade. Aqui teve lise e aqui não teve. Então, aqui é um teste positivo, porque eu consigo ver as listras do outro lado. Então, é positivo. Esse teste aqui, ó. Solubilidade de hemoglobina com cloreto de sódio. Positivo. Entendido? Então, aqui a gente conclui a parte das anemias chamada de talassemia alfa. Espero que vocês tenham entendido. No próximo conteúdo, próximo momento, a gente vai encerrar essa parte para o vídeo não ficar tão comprido para vocês, tá? Para encerrar a parte de talassemia, aí trazendo no próximo momento a talassemia beta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e conforme for qualquer dúvida, nós estaremos aí presentes para sanar, tá bom? Obrigada!